Então, muito boa noite a todos. Já deu para ver qual era o tema de hoje? Um tema de muita responsabilidade para mim, falar da mãe de todas as mães. Pois aqui estamos, quem é Maria e qual a sua missão? Nós precisamos saber que tanto no mundo espiritual como aqui, reencarnados na Terra, existem espíritos com missões a cumprir. Essa missão, ela não é imposta a ninguém. O espírito, quando está na erradicidade, considera-se muito feliz quando a recebe. E como é que reconhecemos se a missão é uma missão real, quando realmente verificamos os grandes feitos que realiza essa pessoa? Na Terra já reencarnaram e reencarnam espíritos com missões para impulsionar a humanidade ao progresso, a todos nós. Maria de Nazaré, ela teve uma missão grandiosa e muito árdua, pois foi um espírito escolhido por Deus para ser a mãe carnal de Jesus Cristo. E é dela que vamos falar. Quem é Maria? Ela nasceu na cidade de Nazaré, na Galileia. Era uma mulher de condições humildes, extremamente dedicadas. Qual a sua missão? Ela aceitou-a, dizendo: faça-se na escrava a vontade do Senhor. Ela serviu de médium para que o espírito sublime de Gabriel revelasse ao mundo o advento do tão esperado Messias. Maria assistiu angustiada à crucificação do seu filho. Junto da cruz, o vulto agoniado de Maria produzia dolorosa impressão. Com o pensamento ansioso e torturado, ela regredia ao passado em amarguradas recordações. Ali está, na hora extrema, o seu filho bem-amado. Maria deixava-se ir à corrente sem fim das lembranças. Eram as circunstâncias maravilhosas em que o nascimento de Jesus fora anunciado, a amizade de Isabel, a profecia de Simão. Naquele instante supremo, revia a manjedoura na sua beleza agreste. Em lágrimas, ela repassou uma por uma as cenas da infância do seu filho, buscando no fundo do coração as mais doces lembranças nas quais ela reconhecia a intervenção da providência celestial. Entretanto, naquela hora, em pensamento, ela fazia as mais aflitivas interrogações. O que fizera Jesus por merecer tão amargas penas? Não o vira crescer de sentimentos imaculados sob o calor de seu coração? Desde bem pequeno, quando o levara à fonte tradicional de Nazaré, observava o carinho fraterno que ele tinha para com todas as criaturas. Frequentemente ia buscá-lo nas ruas empedradas, quando a sua palavra carinhosa consolava aqueles desamparados e tristes. Maria de Nazaré continuava pensando. Quando Jesus tinha mais ou menos 4 anos e João com um pouco mais, Isabel, a sua prima, veio visitar Maria. E as duas crianças ficaram muito felizes. Elas foram brincar, correndo daqui e ali, até que as mães, distraídas, fazendo a ceia, deram conta que as crianças tinham desaparecido. Saíram a chamar por elas e foram encontrá-las em cima de um monte. João estava deitado a olhar o vale lá embaixo e Jesus em pé, com o braço estendido como um general que se estivesse explicando a batalha que seu soldado tinha que travar. Onde estavam, caso dessem um passo em falso, cairiam no precipício. Então as mães foram pé ante pé e cada uma agarrou no seu filho. Maria disse a Jesus:
meu filho, por que me preocupas tanto? Ele olhou com os olhos transparentes e com muita calma disse: minha mãe, estou cuidando dos negócios do meu pai. Mas seu pai é José. E Jesus sorriu. Meu pai, aquele que me enviou. Maria, naquele momento, junto da cruz, em que revivia em poucos segundos o passado do seu filho amado, lembrou-se também de um dia a divina criança levar até sua casa 2 malfeitores, publicamente reconhecidos como ladrões do vale de Nizepe. E era de emocionar ver o carinho com que a pequena criança cuidava dos desconhecidos como seus irmãos. Maria muitas vezes comentava a excelência daquela virtude santificada, receando pelo futuro do seu filho. Que profundos desígnios haviam conduzido o seu filho adorado à cruz do suplício. Uma voz amiga falava-lhe ao espírito, dizendo das determinações insondáveis de Deus, que precisam ser aceitos para a redenção divina das criaturas. Seu coração rebentava em lágrimas irreprimíveis. Contudo, no fundo da sua consciência, repetia a sua afirmação de sincera humildade: faça-se na escrava a vontade do Senhor. No meio de algumas mulheres compadecidas que lhe acompanhavam o angustioso transe, Maria reparou que alguém lhe colocou as mãos de leve sobre os seus ombros. Era João, o discípulo amado de Jesus, que, vencendo a covardia em que havia mergulhado os demais companheiros, estendiam os braços amorosos, reconhecidos. Em silêncio, João abraçou-se àquele torturado coração de mãe e, ambos no pé da cruz, em gesto súplice, buscaram ansiosamente a luz daqueles olhos misericordiosos no cúmulo dos tormentos. Foi aí que a fronte do Divino Mestre se moveu vagarosamente, revelando perceber a ansiedade daquelas 2 almas em extremo desalento. Meu filho, meu amado filho, exclamou Maria em aflição diante da serenidade daquele olhar de melancolia intraduzível. Cristo pareceu meditar no auge de suas dores, mas como se quisesse demonstrar no instante último, no instante derradeiro, a grandeza da sua coragem, da sua perfeita comunhão com Deus, respondeu com significativos movimentos de olhos vigilantes: Mãe, eis aí teu filho. E dirigindo-se de um modo especial, com leve aceno ao apóstolo João, disse-lhes: Filho, eis aí tua mãe. Maria envolveu-se em pranto doloroso, mas o grande evangelista compreendeu que o Mestre, na sua derradeira, na sua última lição, ele ensinava que o amor universal era o sublime coroamento da sua obra. Entendeu que no futuro a claridade do reino de Deus revelaria aos homens a necessidade de acabar com todo o egoísmo dentro de cada coração. Deveria existir a mais abundante cota de amor, não só para o círculo familiar, mas também para todos os necessitados do mundo. E por um longo tempo eles se conservaram ali em prece silenciosa, até que o Mestre fosse tirado da cruz. Depois da separação dos discípulos, que se dispersaram por lugares diferentes para pregarem a boa nova, Maria retirou-se para Botaneia, onde alguns parentes mais próximos a esperavam com especial carinho. Para Maria, mãe amorosa, o tempo marcava sempre uma saudade maior no mundo e uma esperança mais elevada no céu. Relembrava seu Jesus pequenino, como naquela noite em que recebera nos braços maternais, iluminado pelos mais santos mistérios e do primeiro beijo de carinho e de luz. Ao mesmo tempo, João, tendo em mente as observações que o Mestre lhe fizera na cruz, apareceu na Botaneia, oferecendo àquela mãe querida o refúgio de sua proteção e contou-lhe a sua nova vida. Instalara-se definitivamente em Éfeso, onde os ideais cristãos ganhavam terreno entre as almas devotadas e sinceras. João explicou que tinha demorado a vir buscá-la, pois precisava conseguir uma casa onde pudessem se abrigar.
Entretanto, um dos membros da família real, convertido ao amor de Cristo, convertido ao cristianismo, doou-lhe uma casinha pobre ao sul de Éfeso, onde estabeleceriam um pouso e refúgio aos desamparados, ensinariam as verdades do Evangelho às pessoas de boa vontade e, como mãe e filho, iniciariam uma nova era de amor na comunidade universal. Em pouco tempo, instalaram-se no seio amigo da natureza, em frente ao oceano. A casa de João e Maria, ao fim de algumas semanas, transformou-se num ponto de reuniões adoráveis, onde as recordações de Jesus eram cultuadas por pessoas humildes e sinceras. Maria externava as suas lembranças, falava de Jesus com maternal carinho, enquanto o apóstolo João comentava as verdades evangélicas, apreciando e repassando os ensinamentos recebidos. Muitas vezes, as reuniões só terminavam pela noite fora. E não foi só isso. Passados alguns meses, a notícia de que Maria descansava agora entre eles espalhara um clarão de esperança por todos os sofredores. Enquanto João pregava na cidade as verdades de Deus ensinadas por Jesus, Maria atendia em sua casa modesta aos que a procuravam, mostrando suas úlceras e necessidades. Sua choupana era então conhecida pelo nome a Casa da Santíssima. O facto tivera origem numa ocasião, quando um leproso, depois de aliviado em suas chagas, lhe beijou as mãos reconhecidamente, dizendo: Senhora, sois a mãe do nosso Mestre, a nossa Mãe Santíssima. O conceito espalhou-se por todas as pessoas e João confirmava dizendo que o mundo lhe era eternamente grato, pois fora pela sua grandeza espiritual que Jesus pudera encarnar na terra para aliviar os sofrimentos das criaturas e deixar seu Evangelho como ponte para Deus, como código de conduta ou como passaporte para a perfeição. Diariamente, chegavam os desamparados pedindo a sua assistência espiritual. Maria lhe olhava com amor e bondade, deixando transparecer toda a dedicação do seu espírito maternal. Isso também passa, dizia ela carinhosamente. Só o reino de Deus é bastante forte para nunca passar de nossas almas como eterna realização do amor celestial. Suas palavras acalmavam a dor dos mais desesperados. Houve naquela altura perseguições. A igreja de Éfeso exigia de João quase todo o seu tempo e, por isso, com o passar dos anos, quase sempre Maria estava sozinha, quando a legião humilde dos necessitados voltava aliviada para os seus lares. Mas, de súbito, Maria recebeu notícias de que um período de dolorosas perseguições estava aberto a todos os que fossem fiéis à doutrina de Jesus. Em obediência, as leis mais injustas escravizavam os seguidores do Cristo, destruindo-lhes os lares e colocavam-nos nas prisões. E eram depois exibidos em festas públicas em que seus corpos eram dados como alimento às feras em horrendos espetáculos. Certa ocasião, no começo da noite, Maria começou a orar, como de costume, pedindo a Deus por todos aqueles que estavam presos e sofrendo por amor a Jesus. E levada em suas meditações, ela viu aproximar-se o vulto de um pedinte. Minha mãe, falou recém-chegado, como tantos outros que recorriam ao seu carinho. Venho fazer-te companhia e receber tua bênção. Ela convidou-o a entrar, impressionada com aquela voz que lhe inspirava profunda simpatia. O peregrino falou-lhe do céu, confortando-a delicadamente. Comentou sobre as bem-aventuranças divinas que aguardam a todos os devotados e sinceros filhos de Deus, dando a entender que sabia o que se passava em seu coração. Maria estava impressionada. Que mendigo seria aquele que lhe acalmava as dores secretas da alma saudosa? Seus olhos se umedeceram de venturas sem que conseguisse explicar a razão da sua terna emotividade. Foi quando o hóspede anónimo lhe estendeu as mãos generosas e lhe falou com profundo amor. Minha mãe, vem aos meus braços.
E nesse instante olhou as mãos nobres que o desconhecido lhe estendia. Tomada de emoção profunda, viu nelas 2 chagas. Instantaneamente, dirigindo o olhar para os pés, viu também aí as úlceras cravadas pelos cravos do suplício. E, compreendendo a visita amorosa que Deus lhe enviava, ao coração gritou com infinita alegria: meu filho, as úlceras que te fizeram. Maria abraçava Jesus no escuro da noite, apenas com a luz do luar, procurando a úlcera que tantas lágrimas lhe provocaram. Sim, minha mãe, sou eu, venho buscar-te, pois meu Pai quer que seja no meu reino a rainha dos anjos. Maria cambaleou, tomada de inexprimível ventura. Queria dizer de sua felicidade, manifestar o seu agradecimento a Deus, mas o corpo, como paralisado, enquanto em seus ouvidos chegavam os ecos suaves da saudação dos anjos, como se entoassem mais de 1000 vozes por entre a terra e o céu. Quando chegou, Maria já não falava mais. Por algumas horas ainda esperou a ruptura dos laços que a prendiam à vida material. Antes de voltar para o mundo espiritual, Maria ainda atendeu a um chamado, através de uma oração, dos discípulos de Jesus que estavam presos, perseguidos pela crueldade do mundo. Olhando com confiança para os presos em sofrimento, orou com eles. Espalhou a claridade misericordiosa de espírito entre aquelas fisionomias pálidas e tristes. Eram anciãos que confiavam no Cristo, mulheres que dispersaram o conforto do lar, jovens que depositaram no Evangelho de Jesus toda a sua esperança. Maria aliviou-lhe o coração e, antes de partir sinceramente, desejou deixar-lhes uma lembrança perene. Que possuía para lhes dar? Deveria dedicar-se em pedir a Deus por eles a liberdade? Mas Jesus ensinara que com ele todo o jugo é suave e todo o fardo é leve, parecendo melhor a escravidão com Deus do que a falsa liberdade do mundo. Recordou que Jesus também deixara a força da oração entre os discípulos como poder incontestável. Então rogou aos céus que pudesse deixar entre aqueles que estão presos a força da alegria. Foi quando se aproximou de uma jovem encarcerada e disse ao seu ouvido: canta, minha filha, tenhamos bom ânimo, convertamos as nossas dores da terra em alegrias para o céu. A triste prisioneira nunca saberia compreender o porquê da emotividade que lhe fez vibrar subitamente o coração. De olhos parados, contemplando o firmamento através das grades poderosas, ignorando a razão de sua alegria, cantou um hino de profundo e enternecido amor a Jesus, a quem dizia de sua gratidão pelas dores que lhes eram enviadas, transformando todas as suas amarguras em consoladoras rimas de júbilo e esperanças. Daí a instantes, seu canto melodioso era acompanhado por centenas de vozes, dos que choravam no presídio aguardando o glorioso testemunho. Logo a caravana luminosa espiritual conduzia Maria para o reino do Mestre, a bendita entre as mulheres. E desde esse dia, nos tormentos mais duros, o discípulo de Jesus tem cantado na terra, exprimindo o seu bom ânimo, a sua alegria, guardando a sua herança de Nossa Mãe Santíssima.